Fala pessoal, o Neton responde parte 19. Bora comentar hoje sobre mais 4 perguntas que vocês me enviaram envolvendo o Banco Santander, Dividend Yield versus o payout da empresa, e eu vou destacar sobre 3 exemplos: Sanepar, Banco Paine e a Caixa Seguridade. Fora isso, também vou comentar sobre a Suzano e também sobre as small caps que estão apanhando na cotação e, por sinal, tem muitas entregando bons balanços, um caixa imenso, dívida baixa, e mesmo assim o mercado segue batendo na cotação. Então tem vários papéis que estão em preços bem atrativos. Aí bora lá, sobre a primeira pergunta: será que eu voltarei a investir no Banco Santander? E sim, até porque o preço está começando a ficar bom, o banco tem entregue balanços melhores e as perspectivas são positivas. O Santander paga proventos trimestrais e até tem gerado um dividend yield atrativo, e esse provento poderá crescer se esse balanço melhorar. Porém, tem outros impasses. Por exemplo, hoje o Banco Paine e o Banco do Brasil estão cotados abaixo do que 4 vezes o seu lucro esperado para este ano, ou seja, é uma precificação realmente bem discrepante versus um Banco Santander da vida que ainda tem que melhorar o balanço, tem que aumentar a rentabilidade e etc. Ou seja, esses bancos já estão entregando hoje um bom balanço, enquanto o Santander ainda precisa melhorar. Outro fato que é curioso é que o mercado bateu 23% na cotação do Banco Santander em praticamente 2 meses e o banco tem crescido o resultado. Então, o preço sobre lucro já está 25% abaixo do que a sua média, porque o PL médio fica na faixa de 10 vezes. Fora que se esse lucro crescer, o PL futuro fica na faixa de 6, na faixa de 5, o que realmente ficaria bem mais barato versus a precificação normal do papel. E também, se o lucro crescer, o Santander poderá pagar proventos melhores. Outro ponto: uma assimetria está se formando, lucros crescendo em verde e a cotação recentemente caiu uns 20%. E a perspectiva, pelo menos do mercado, é que esse lucro irá crescer e para o médio prazo ainda poderá ultrapassar esse recorde de lucros que aconteceu em 2019. Então, se for o caso, cotação caindo e os lucros poderão crescer em uma taxa bem acelerada. Então teríamos uma boa assimetria. Outro ponto: o Santander paga trimestralmente, com a data com para janeiro, abril, julho e outubro, e ele faz isso há bastante tempo, então quem é sócio tem noção desse pinga-pinga bem frequente. Já outra pergunta: a atual conjuntura, as empresas estão ajustando o seu payout para gerar certo dividend yield de 9%, e não necessariamente esse caso acontece, e tem que ver caso a caso a política de proventos da empresa, e independente das taxas de juros, algumas empresas permanecem com a mesma política há bastante tempo. Então você tem que ver se o preço está compatível com o resultado, com o provento que poderá ser gerado, para que dessa forma o dividend yield seja atrativo em função do preço que você estiver pagando. E aqui um exemplo prático: a Sanepar não está cara em indicadores PLD 6, PVP abaixo do Q1, tem margens altas, é rentável, tem dívida controlada, entrega um lucro atrás de lucro. Aí quando você olha o dividend yield bem baixo, de 4,6%, e por que esse fato acontece? Porque a Sanepar só tem repassado 30% do lucro na forma de proventos. E se a Sanepar pagasse, digamos, 60% payout, o dividend yield ficaria próximo do que 10%. Então, algumas empresas têm um dividend yield baixo porque o payout está bem baixo. Então, não quer dizer que será um péssimo investimento por causa disso, porque, aqui no caso da Sanepar, a empresa segue investindo muito e a outra parte do lucro tem sido utilizada para o crescimento do negócio. Já outro exemplo é o Banco Paine, que está cotado por indicadores muito baixos, PL de 3,8, PVP de 0,8, e tem entregue uma rentabilidade acima do que 20%, dividend yield de 13%, e ele tem pago 13% de yield com apenas 43% de payout. Fora que os lucros seguem crescendo, então se o lucro continuar crescendo e o banco permanecer pagando este mesmo payout, o dividend yield futuro poderá ser um pouco maior. Já outro caso que tem gerado 7,3% de yield, mas esse fato só acontece porque a Caixa Seguridade tem repassado de 90% a 92% do seu lucro na forma de proventos. Então eu acho a Caixa uma das mais caras do setor versus a Porto Seguro, BB Seguridade, Odontoprev, porque o mercado tem colocado uma grande perspectiva de crescimento versus os seus pares. E muito cuidado, porque nem sempre
esses grandes crescimentos acontecem. Já outra pergunta, o que é que eu acho da Suzano, que tem o código SUZIB3, e a Suzano é literalmente a maior empresa de celulose do mundo e também a melhor empresa de celulose do mundo. E a Suzano possui um dos menores custos do mundo e também as melhores margens do mundo em comparação com outras do setor. Porém, tem um defeito, é que parece que a empresa não quer tirar o escorpião do bolso e eles pagam praticamente ou 25% do lucro ou 10% da sua geração de caixa na forma de proventos. Então a empresa literalmente só distribui o mínimo para o acionista. Então realmente não é uma empresa para dividendos. Outro ponto, nesse cenário de câmbio elevado que disparou em pouco tempo, a Suzano acaba sendo beneficiada porque 79% da receita da empresa é dolarizada, enquanto os custos 20% em dólares, outros custos gerais e administrativos 21% em dólares, custo com investimentos 11% em dólar, e também a empresa destaca que para cada 10 centavos de depreciação da nossa moeda, a empresa consegue gerar $500 milhão ao ano de EBITDA incremental e também 600 milhões de geração de caixa operacional. Então, com esta disparada no câmbio, a Suzano poderá entregar resultados melhores. Fora isso, além da receita da Suzano ser dolarizada, mais de 80%, a empresa também é bem diversificada por região. 23% da receita foi oriundo do Brasil, 20% Américas, excluindo o Brasil, 26% Europa e 32% Ásia. Daí esse fato acaba sendo positivo, porque tem certas empresas, digamos, uma Vale da Vida, que 50% a 60% da receita da empresa é oriundo da China, então vai que acontece alguma coisa na China e acaba impactando em cheio a Vale. Então, neste caso, teríamos um risco menor na Suzano versus outra empresa que possui uma concentração bem maior. Outro ponto, cerca de 80% da receita da Suzano vem da parte de celulose. Então, o foco mais da Suzano é celulose, enquanto uma Klabin é diversificada em celulose, papel cartão e papéis e embalagens. E tem a Irani na bolsa, que é focada nessa parte de papéis e embalagens. Além do mais, a Suzano possui um dos menores custos de produção do mundo em celulose, e a mesma coisa acontece no segmento de papel e embalagem. Então, a empresa cita o custo de produção mundial na parte de papéis e embalagens, e a empresa se destaca com um dos menores custos do mundo. Então esse ponto acaba sendo um grande diferencial da empresa. Além do mais, tem muitas pessoas criticando a Irani, que tem caído na cotação, a empresa ficou ruim e etc, só porque a cotação caiu, porém o setor em peso está sofrendo no quesito resultados, e nessa foto temos o EBITDA da Suzano, do segmento de papel e embalagens, e perceba que tem acontecido uma queda em relação a 2022 e 2023. E um dos principais motivos para esse fato ter acontecido é a elevação de custos e o setor ainda não tem repassado preço no produto que eles vendem. E o mercado cogita que um bom repasse de preços acontecerá já a partir do quarto tri deste ano, então o setor poderá entregar resultados melhores e margens um pouco melhores. E agora, continuando sobre outras perguntas, se a bolsa dispara e o dividend yield fica baixo em relação ao valor do papel, eu vendo ou faço caixa, ou paro de aportar e faço caixa. E na prática, eu tendo a permanecer aportando com consistência, mês após mês, porém, quando as margens de segurança vão diminuindo, eu acabo reduzindo o aporte na parte de ações. Então a tendência é que eu permaneça aportando sim, porém, eu posso crescer o meu caixa em uma taxa mais acelerada. Já outra pergunta, eu enxergo alguma small cap promissora e sim, praticamente 70% da bolsa brasileira são de empresas com baixo valor do mercado e tem literalmente muito ouro escondido que poucas pessoas comentam sobre essas empresas. E por sinal, quem pegar as maiores apreciações da bolsa de 10 anos para cá, de 20 anos para cá, boa parte das empresas que mais subiram eram de micro e small caps, considerando o valor de mercado da empresa na época. Então, muito provavelmente, olhando para frente, as maiores altas da bolsa irão acontecer nessas small e micro caps da bolsa. Além do mais, a parte de small caps segue bastante descontado. Esse estudo recente que foi feito pelo BTG mostra 7,9 de preço sobre lucro projetado, o que ficaria 47% abaixo do que a média de 14,9. Então, na prática, teríamos que subir cerca de 100% apenas para
voltarmos para esta média histórica. E perceba que em vários momentos as small caps ficaram cotadas acima do que 15 vezes o seu lucro. Outro ponto, desde maio de 21 até o momento, o Ibovespa caiu 3,4% e a parte de small caps 40%. Então, esse segmento de pequenas empresas da bolsa tem sofrido bem mais do que as empresas grandes da nossa bolsa. Além do mais, tem outra relação que o pessoal olha muito, é a razão do índice de small caps dividido pelo Ibovespa, que estamos no menor patamar de 2010 até o momento, e perceba que outros períodos de baixa também já aconteceram, e após esses períodos turbulentos para small caps, também aconteceram períodos de alta. E o que é que significa? Essas altas que aconteceram, isso nos traduz que a parte de small caps entregou uma performance bem acima do que o Ibovespa. Então, no médio prazo, eu acredito novamente que as small caps irão entregar uma performance melhor do que as empresas grandes da nossa bolsa. E por fim, vou comentar aqui brevemente sobre 5 small caps que têm dado lucros, têm gerado caixa, têm dívida controlada, pagam proventos e etc. Então, eu separei 5 empresas: Odontoprev, Banco ABC, Vulcabras, MAHLE Metal Leve e Banco Paine. Então perceba que todas estão cotadas por indicadores baratos, são empresas que pagam bons proventos. Odontoprev, 13% de yield, e a previsão é de um provento de 9 a 10% em 2025. Banco ABC, 7,5% de yield, e a previsão é de um provento de 9% no próximo ano. Vulcabras, 18,5%, mas tem extraordinário na conta, e a previsão é de um provento de 8 a 10% no próximo ano. MAHLE Metal Leve, 8,6%, e a previsão é de um provento de 10 a 13% no próximo ano, sendo que o maior provento será anunciado para abril do próximo ano. Já o Banco Paine, 13% de yield, e a previsão é de um provento de 8 a 10%. Porém, o banco teria condições de pagar um provento maior caso ele repita novamente este payout mais elevado. Além disso, essas 5 empresas têm margem líquida acima do que 10%, têm uma rentabilidade muito boa sobre o patrimônio e também crescem as receitas e o seu lucro. Então, são ativos que estão sofrendo na cotação e têm entregue bons balanços, geram caixa, pagam proventos, são rentáveis, têm margens altas, têm uma boa participação no mercado, em alguns casos, e são boas empresas que têm certo tempo de mercado e já passaram por momentos turbulentos. Então, se eu fosse chutar alguma coisa, eu acredito que essas empresas irão continuar existindo e gerando resultados positivos e pagando proventos. Então, pessoal, eu comentei sobre várias dúvidas que vocês me enviaram. Fiquem à vontade para comentar dúvidas e sugestões de vídeos. E também deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro do YouTube para ter acesso a mais de 500 vídeos exclusivos só para quem for membro. Toda semana eu posto mais 3 novos vídeos. Fora isso, tem as planilhas com preset e projeções, tem o Telegram, tem notícias, tem meus aportes, minha carteira aberta e muito mais. E tem aquele ponto, se você assinar e não gostar, você clica em compras e assinaturas e cancela um clique. E também tem muitas pessoas migrando para o BTG e conseguindo bons benefícios através do parceiro do canal. Aí caso você queira ter acesso a tudo isso, é só preencher o formulário aqui abaixo para conseguir bons benefícios na corretora BTG, tem o cartão Black, tem a conta corrente e muito mais. Então preenche e aguarda o pessoal entrar em contato com vocês. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.